Bom dia, comunidade ciclística, tudo certo por aí? Estamos aqui numa nossa quarentena, todo mundo, o mundo inteiro está passando por isso agora e para quem é ciclista é difícil, né? A gente sabe que é complicado essa época, a gente não poder sair para treinar, a gente tem que fazer as coisas todas dentro de casa, a cabeça fica meio doidinha, não dá para dizer que a gente fica feliz com essa história não. E hoje é a quinta vez que eu gravo esse vídeo. Tentei duas, depois tentei mais duas. Deu certo, mas não deu certo. As informações ficaram boas, mas a imagem ficou horrorosa, né? Mas a gente vai aprendendo. Essa que é a parte boa da gente poder ter esse tempo em casa para poder trabalhar. Não ficar só, não usar tanto tempo assim treinando e acaba trabalhando um pouco mais. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Provavelmente esse vídeo vai rodar aí em alguns lugares. Meu nome é André Pontes, sou treinador de ciclismo e já trabalho com isso há algum tempo, tanto ciclismo indoor quanto ciclismo outdoor. Já trabalhei com musculação também, sou professor especialista, pós-graduado em educação física. E por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Já era uma ideia que eu tinha de passar informações de qualidade. A gente vê muita informação ruim na internet hoje, vê muita informação sem base, muita informação sem embasamento. Então eu preferi gravar esse vídeo porque eu confio nas informações que eu vou passar aqui para vocês, né? São todas baseadas em estudos, são todas baseadas em boas fontes de referência. Eu não estudo por blogueiro, eu estudo por livros, por processos científicos, né? Então fica o convite aí para vocês ficarem comigo nos próximos minutos. As pessoas estão perguntando muito como é que fica a imunidade em tempos de quarentena, o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. Então, baseado nos princípios do treinamento esportivo, nos conhecimentos que eu tenho da área de fisiologia, da área de treinamento esportivo, eu vou passar essas informações aqui para vocês. Então, a primeira parte que eu vou falar é exatamente dar uma abertura em relação a exercício e imunidade, que quando a atividade física ela é programada e adequada ao indivíduo, o efeito da atividade física ele é muito benéfico para o corpo. Então, as pessoas que treinam com regularidade, elas têm uma maior resistência às doenças que atingem as vias respiratórias quando elas estão comparadas a pessoas sedentárias. A regularidade do exercício é a primeira coisa que você precisa manter para ter uma boa imunidade no seu corpo. Mas não é só regularidade, você tem também que estar atento à quantidade e à qualidade dos seus treinos. Quando as pessoas se exercitam acima das próprias capacidades, ou seja, que elas passam do limite que é recomendado para elas, eu vou ensinar como é que você calcula esse limite depois de uma forma bem simples, bem fácil. Essas pessoas que treinam demais, elas apresentam até o mesmo risco de contraírem doenças, principalmente do trato respiratório, quando comparadas aos sedentários. Essas pessoas elas geram um estresse físico muito forte no corpo e isso faz com que a imunidade delas diminua. Então a pessoa que é mais capacitada, que é mais indicada para determinar as suas cargas de treino é o especialista em treinamento esportivo. Se a gente for parar para pensar no ciclismo, um personal trainer, por exemplo, ele não vai ter essa capacitação. Então procura uma pessoa especializada, da mesma forma que um profissional de natação talvez tenha menos experiência num treino de musculação do que um profissional, um personal trainer no caso. Então a gente tem que ficar atento a isso, cada um entende bem da sua área, as pessoas estão estudando bastante hoje, então você percebe quando elas estão com somente o conhecimento de internet, que provavelmente é aquilo que você já tem, e quando essa pessoa tem um conhecimento diferenciado, ela é capaz de aplicar esse conhecimento no seu treinamento. Passando aqui para frente, como é que a gente calcula as cargas de treino, como é que você faz para manter a sua imunidade durante esse período, ou qualquer outro período, na verdade, que você queira, mas você precisa seguir algumas recomendações, algumas instruções para poder manter a sua imunidade em alta sempre. Porque se você está treinando para uma prova, faltando 4, 5 semanas para essa prova, você fica com uma gripe forte, porque você estava treinando forte demais, então você acaba tendo um prejuízo muito grande por ter que parar 5, 6, 8, às vezes 10 dias por causa de uma gripe e você não tem condição de manter o seu nível
de condicionamento físico, ele tem uma queda porque você ficou doente, não tinha condições de treinar ou teve que diminuir muito a sua carga de treinamento. Isso é muito sério para quem leva o treinamento a sério, isso é muito problemático. Então a gente tem que ter algumas referências para manter a imunidade e para conseguir calcular as cargas de treino, sabendo que impactos que isso vai provocar na imunidade. Então são essas referências que a gente utiliza como treinador, são as referências que eu mais utilizo: a frequência cardíaca, a potência em watts, a cadência, que é o giro dos pedais. Se você gira mais, se você gira menos, isso provoca diferentes alterações fisiológicas. Se você gira os pedais mais lentos ou mais rápidos, tem diferentes alterações fisiológicas. E o volume, que é o tempo ou a distância, que essa variação de volume ela também influencia muito na sua parte imunológica, certo? Aí outro dia, basicamente eu resolvi gravar esse vídeo porque outro dia me perguntaram sobre se eu treinasse a 60% do VO2 máximo, se teria impacto no sistema imunológico, ou se teria impacto na parte fisiológica, se seria melhor ou pior. Na verdade, não tem um melhor ou pior. Tá? Você precisa ter um treinamento personalizado, que alguns dias você vai fazer um treinamento mais forte, alguns dias você vai fazer um treinamento mais suave. Então essas variações, quem é a pessoa mais capacitada para fazer isso por você é o seu treinador. Né? Então o VO2 máximo ele é uma referência de avaliação, ele não é uma referência para você fazer, para você utilizar durante o treino. Tá? Assim também como, por exemplo, a gente faz os testes cardíacos, aparece lá o equivalente metabólico, que é o MET. Né? Então isso aí também é uma medida para você ter uma avaliação do seu condicionamento físico. Ela não é uma boa referência para você utilizar durante o treino, são referências difíceis. Tá? Então, em cima da bicicleta, as referências que você mais utiliza são a frequência cardíaca, a potência, a cadência e o tempo ou a distância. Tá? Mas, se eu vou treinar a 70% ou 80% da minha frequência cardíaca, eu vou treinar 85%, eu vou treinar no meu limiar, como é que eu vou calcular isso? Então a sua frequência cardíaca como referência principal, eu não vou tratar muito da potência aqui, isso aí vai ficar para outro vídeo. Então a frequência cardíaca como referência principal, que a maioria das pessoas utiliza, é um item barato, né, não é caro como os medidores de potência, ele só funciona com um cálculo atualizado do limiar de lactato. Então o que é o limiar de lactato? É um ponto onde você sente aquela ardência muito forte, ou onde você sente que ainda dá para continuar fazendo exercício. Tá? A ardência muscular ou aquele desconforto cardiorrespiratório, né? Isso aí indica que você está muito próximo ou acima do seu limiar de lactato. Tá? Então uma avaliação do limiar de lactato ela é imprescindível para você ter qualquer controle da sua carga de treino. Tá? Assim como o teste de FTP, para quem usa potência, a determinação do limiar de lactato ela é muito importante quando você está fazendo treinos baseados em frequência cardíaca. Então, quem já está acostumado a fazer isso, tem testes fáceis. Eu utilizo o Garmin 520, ele tem uma atualização automática do limiar de lactato, num teste de 20 minutos, a média de 20 minutos de frequência cardíaca, dependendo se você já tinha uma referência e você ultrapassou essa referência, ele atualiza automaticamente. Mas eu não sei como é que é o ciclocomputador que você está usando, então fica atento com isso também. Então, se você está começando, faz uma avaliação agora, mede o seu limiar de lactato, 30 a 40 dias depois, faz um retorno para medir novamente essas adaptações. Depois de treinos regulares, você vai fazer pelo menos 12 a 15 treinos. E depois disso, você vai fazer a nova avaliação, porque você vai ter uma adaptação. E essa adaptação ela precisa ser atualizada. Coloquei essa imagem aqui para você ter uma noção de como, seguindo essa linha amarela, de como é que acontece a progressão do seu nível de condicionamento. Então, no mês de setembro e outubro, eu aproveitei para dar uma descansada, meu nível de condicionamento caiu bastante. Eu passei praticamente 2 meses fazendo regenerativos, fazendo uma basezinha, uma transição. Então, com treinos bem leves, o nível de condicionamento caiu, a quantidade de treino caiu, o tempo dos treinos caiu, a intensidade dos treinos caiu, então o nível de condicionamento também acabou caindo. E depois vocês podem ver que tem ondas, né? Tem altos e baixos, eu chamo isso de ondas. Então quando eu comecei a fazer os estímulos mais fortes gradualmente, depois entrava em recuperação, fazia outros estímulos mais fortes, entrava em recuperação, fazia outros estímulos ainda mais fortes, entrava em recuperação, e o nível de condicionamento ele vinha subindo. Eu tinha uma prova, na verdade 2 provas para fazer na Itália agora
em maio, essas provas foram canceladas, vai ficar para 2021. Então vou ter que refazer esses cálculos aí provavelmente para o Letap Brasil em setembro. Tá? Tudo indica que vai acontecer normalmente, então vou ter que refazer o cálculo dessas semanas para eu conseguir ter um bom nível de condicionamento na hora de fazer essa prova. Tá? Controlar os volumes e as intensidades, né, se você tiver essas ondas, eles previnem as quedas imunológicas, porque eu entro em recuperação antes de me sentir extremamente cansado. Então isso é muito importante. Você recuperar o seu corpo antes de você chegar num ponto limite, certo? Então essas alterações do estresse físico, elas impactam diretamente no seu sistema imunológico e também impactam consideravelmente no seu desempenho. Mas esses controles, eles são personalizados. Depende de qual é a sua experiência de treino, quanto tempo você já treinava, quanto tempo você ficou parado. Tudo isso faz parte de uma anamnese, ou seja, de uma avaliação da sua agenda prévia e do que você quer fazer agora, dos seus objetivos, para que o treinador ele coloque o seu nível de condicionamento onde você pretende, ou pelo menos onde for possível, no tempo que você estiver querendo fazer uma prova ou criar um desafio pessoal para você fazer isso. Tá? Então tudo isso aí a gente consegue controlar, inclusive a parte do sistema imunológico, fazendo com que o seu corpo responda da melhor forma, descansando, colocando você como atleta em descanso antes de você se sentir extremamente cansado. No ciclismo, a gente tem cargas para calcular as cargas de treino, a gente tem duas referências. A potência, vou passar bem rapidinho aqui, porque isso aí vai dar um outro vídeo, um pouco mais longo, a gente vai explicar mais coisas sobre as referências de potência. Então os resultados da potência no ciclismo, eles podem ser medidos com um fator de intensidade, que ele é comparado ao FTP, pode ser feito isso tanto durante o treino quanto após o treino, e o TSS, que é o Training Stress Score, que é medido com a base nos watts da sua potência gerada, que é o estresse causado pelo treino tanto durante quanto depois também. Então você tem como calcular durante o treino o TSS e após o treino no TSS. Lembrando que quando a gente fala de carga de treino, dessa forma que eu estou calculando, ela é sempre voltada para esportes de resistência. Então não adianta você querer colocar isso aqui, por exemplo, num crossfit ou numa musculação, não vai funcionar para você. Eu estou querendo criar uma coisa fácil para você controlar o seu treino, mesmo que você não tenha a medida o medidor de potência, certo? Então como é que você pode fazer esse cálculo da frequência, baseado na frequência cardíaca? Algumas pessoas, por exemplo, que tem o Training Peaks ou que tem o Strava Premium ele já está com algumas funcionalidades que eles calculam o seu estresse de treino, o seu score de treino, né, que é o chamado HRTSS, o Heart Rate Stress Score, baseado na frequência cardíaca, mas tem uma coisa muito fácil que você pode utilizar depois, tá? Que é a pontuação de frequência cardíaca. Essa pontuação ela não é validada cientificamente, mas ela é uma excelente referência, né, do que você pode fazer em relação às intensidades dos seus treinos. Tá? Então, quando você utiliza um equipamento que mede a frequência cardíaca, você tem acesso a essa informação do HRTSS, caso você tenha algum tipo de programa pago para controlar o seu treino. Já a pontuação de frequência cardíaca, eu vou deixar aí embaixo para vocês uma tabelinha de Excel, é bem simples para você conseguir calcular a sua frequência cardíaca de treino, sua pontuação de frequência cardíaca de treino, inclusive programar o seu treino lá para frente, te dando algumas referências de quanto você coloca ou quanto você não coloca em relação a esse estresse de treino baseado na frequência cardíaca. Lembrando que isso não é validado cientificamente, eu estou querendo fazer essa validação, exatamente esse é o objeto de uma pesquisa que eu estou fazendo, mas as referências que eu tenho quando eu uso o medidor de potência, as referências que eu tenho quando eu uso o medidor de frequência cardíaca, elas são muito próximas. Então, eu estou percebendo, não só em mim, quanto na maioria dos meus atletas, os ciclistas que treinam comigo, estou percebendo na maioria deles uma relação muito próxima entre o TSS, baseado na potência, e essa pontuação de frequência cardíaca que eu vou explicar aqui em seguida. Tá? Então, como é que você calcula isso? Você pega o tempo de cada uma das zonas de frequência cardíaca, lembra que você já calculou o seu limiar anaeróbio, lá atrás você já tem essa referência, você
coloca no seu Garmin ou no seu ciclocomputador a sua zona de limiar de lactato e ele faz os cálculos baseados de zona 1 a zona 5. Então, zona 1 é muito fácil, a zona 2 é uma zona moderada, a zona 3 é uma zona entre o moderado e o forte, a zona 4 é uma zona de limiar e a zona 5 é a zona supralimiar, tá, que a gente chama. Então, quando você tem uma zona 1, eu passei aí, vamos pegar essa imagem como referência, foi um treino meu que eu fiz, tanto baseando em potência quanto em frequência cardíaca. Então, para vocês terem a comparação, eu passei 40 minutos em zona 1, eu multiplico pelo fator 1, que é o tempo da zona, passei 29 minutos em zona 2, multiplicando então pelo fator 2, que é a zona 2, 29 por 2 deu 58, 33 minutos em zona 3, multiplicando pelo fator 3, 4 minutos em zona 4, multiplicando aí pelo fator 4 e 0 minutos em zona 5, não vai contar. Então a carga de treino desse dia foi de 213. Tá? No final desse treino eu tinha um fator de intensidade medido baseado na potência, na NP, de 0,758, então foi um treino moderado forte. Treino Stress Score de 102, foi um treino moderado forte pelas referências do TSS e uma carga de trabalho de quase 1000 kJ. Isso aí é a energia que eu gastei e também é usado para saber quanto tempo eu vou precisar para me recuperar ou qual tipo de alimentação que eu preciso fazer. Tem algumas referências que a gente utiliza esses kilojoules também. Não vem tanto ao caso, né? Não é disso que a gente está falando. Eu quero que você entenda que a parte fácil de utilizar é essa tabela que você pode usar. O vídeo parou aqui, vamos continuar da onde a gente parou. Eu tenho que ter uma referência do que é forte, do que é leve, do que é pesado, para poder calcular essas cargas de treino, certo? Então, para mim, 213 é uma carga de treino moderada. Moderada, eu com certeza conseguiria me recuperar em 24 a 30 horas. Então, se eu fosse fazer um treino, no dia seguinte eu já estaria recuperado. Mas eu vou passar essas referências aqui para vocês, certo? Como isso é baseado na sua frequência cardíaca, ele é personalizado. Então, se você está descondicionado, a sua frequência cardíaca ela vai se manter mais alta durante muito tempo e seu estresse de treino vai ser mais alto mesmo com uma intensidade menor ou com um treino mais curto, certo? Então, dá para personalizar isso aqui a gente utilizando esses níveis de estresse que eu estou deixando aqui para vocês, certo? Então, se ele chega até 250, ele é um nível considerado baixo, que você consegue se recuperar em 24, 26 horas. Então, no dia seguinte, você provavelmente não vai ter problema com esse nível de estresse. De 250 a 500 é um nível médio, você já pode precisar de 48 a 72 horas para se recuperar, dependendo do seu nível de condicionamento, de quantas vezes você treina por semana. De 500 a 800 é um treino alto, e esse treino alto ele pode demandar 3, 4, até 5 dias, e mais de 800, isso aqui é muito difícil acontecer, mas nas competições ou nas provas, geralmente ele demanda também esse nível extremamente alto. Você pode demorar até 7 dias, uma semana, talvez um pouquinho mais até, para se recuperar. Então, quando a gente considera esses níveis de estresse gerados, baixo, médio, alto e muito alto, ele também considera um impacto no sistema imunológico. Você tem capacidade de se recuperar rapidamente, num prazo médio, num prazo longo ou um prazo muito longo. Se você gera um estresse baixo, seu sistema imunológico também tem um estresse baixo, médio, alto e muito alto, assim por diante. Então você precisa estar ligado sempre na quantidade de treino que você está fazendo, na quantidade de estresse que você está gerando para o seu corpo. Para finalizar aqui, em relação a exercícios e imunidade, eu vou deixar algumas dicas para você consumir mais proteínas de boa qualidade. Essas proteínas de boa qualidade, elas ajudam não só a reconstruir o seu corpo, a sua musculatura, como também a manter o seu sistema imunológico com insumos para que ele consiga se recuperar. A proteína faz parte desses insumos que o seu corpo utiliza para se recuperar e para produzir essas células. Melhorar a qualidade do seu sono. O equilíbrio hormonal ele é fundamental, então os hormônios mandam no seu corpo. Então, se você está com os hormônios bem equilibrados, você vai ter um funcionamento orgânico bem melhor. Você também deve lançar mão de suplementos polivitamínicos, essa é a minha opinião pessoal. Tem gente que discorda, mas eu não abro mão dessa opinião, até porque eu utilizo dessa forma. Eu prefiro utilizar suplementos e polivitamínicos, porque eles me dão uma qualidade nutricional muito alta,
com uma baixa quantidade calórica. Então é dessa forma que eu utilizo. Só um adendo aqui em relação aos suplementos e polivitamínicos: se você tem uma carga de treino flutuante, ou seja, se tem um dia que você treina leve, tem um dia que você treina mais pesado, a utilização de suplementos e polivitamínicos vai ser diferente, vai ser flutuante também de acordo com as necessidades de recuperação do seu corpo. Então, se você faz um treino com uma carga alta durante um longo tempo e o seu corpo demanda de 48 a 72 horas para se recuperar, você precisa pelo menos de 48 a 72 horas também oferecer qualidade nutricional e polivitamínicos e suplementos extras para que o seu corpo tenha os insumos para ele poder se recuperar. Cuidado com o estresse psicológico nessa época é muito chato, né? A gente tem que ficar em casa, tem que ficar o tempo todo lidando com coisas que a gente não tinha que lidar e ao mesmo tempo não podendo fazer coisas que a gente poderia fazer, acaba que a gente começa a ficar estressado. Esse estresse psicológico ele também é extremamente ruim. O exercício ajuda a lidar com o estresse, ele te acalma um pouco, então procure fazer exercício mesmo que seja dentro de casa e criar rotinas de higiene mínimas, tanto para o corpo quanto para os equipamentos. Protege o seu equipamento. Essa higiene mínima ela precisaria ser uma coisa que você não deveria aprender a fazer só agora, já deveria ser feito desde sempre, mas a higiene do corpo e dos equipamentos ela é fundamental, especialmente nesse momento. Cuida da sua garrafinha, cuida da sua bicicleta, o excesso de suor em cima da bicicleta limpa com frequência. Então tenha esse cuidado maior com o seu equipamento, com o seu corpo também. E durante essa crise, cuidado redobrado com a alimentação. A alimentação ela deve ser controlada tanto em qualidade quanto em quantidade, para você oferecer qualidade, mas não em grande quantidade, porque você vai ter um acúmulo calórico maior, já que você não está treinando com tanta intensidade. Então o ciclista que ele está pretendendo voltar a treinar e manter pelo menos alguma coisa no peso, ou se aumentar pouco, ele precisa cuidar da quantidade da alimentação, e é claro que o seu corpo sente menos se você tiver com uma boa qualidade alimentar. Aproveita também para treinar o core, fazer as pranchas, fortalecer o assoalho pélvico, fortalecer a musculatura do quadril. Treino no rolo, ele tem que ser em ambiente apropriado. O treino do rolo, eu vou deixar aqui 2 dicas para vocês. A primeira é: se hidrate muito durante e após o exercício. Você vai perder muito líquido, porque o rolo ele vai fazer com que isso aconteça. Ele cria um estresse térmico no seu corpo, então o seu equilíbrio térmico ele é temporariamente perdido, você sobreaquece o seu corpo de dentro para fora e acaba perdendo muito líquido na tentativa de evitar esse superaquecimento. A segunda dica ela tem a ver com essa parte do superaquecimento. Você precisa colocar ou o seu rolo no ambiente onde tem ar-condicionado, que tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que ele vai manter o equilíbrio térmico, mas a parte ruim é que ele vai ressecar as vias respiratórias, e isso pode abrir uma porta para o vírus entrar, para os vírus e as bactérias entrarem, se você tiver um ressecamento profundo das vias respiratórias. Então fica atento aí com o ar-condicionado. Você tem que pesar o custo-benefício dele, se o equilíbrio térmico vale a pena o ressecamento das vias respiratórias. Se você estiver treinando num ambiente que não tem ar-condicionado, procura colocar pelo menos 1 ou 2 ventiladores para simular o vento na rua e fazer com que o seu suor evapore e a sua pele resfrie o seu corpo e que mantenha o equilíbrio térmico adequado. Adapta também a duração e a intensidade. Não tem como você simplesmente pegar da internet e falar: eu vou tirar 20% no volume, vou aumentar 10% na intensidade, vou tirar 10 de cada um, vou colocar 20 de cada um. Não tem como fazer isso. Quem tem como controlar a sua carga de treino é o seu treinador. Ele sabe o que é melhor para você, então não dá para você arriscar fazer isso e ter uma baixa na imunidade durante essa crise, que é tudo que a gente não quer, tudo que qualquer pessoa não quer, inclusive os atletas. Tá? E por último, a última dica é: faça os alongamentos. Os alongamentos são fundamentais. Se você está treinando no rolo, você vai precisar dos alongamentos, você vai passar muito tempo na mesma posição. Se você tem algum desequilíbrio na musculatura, você vai precisar fazer os alongamentos, fortalecer algumas musculaturas, alongar outras. Também é necessário que você consulte um profissional qualificado, porque se você fizer a coisa
simplesmente da forma como você acha que tem que fazer, provavelmente você vai ter um desequilíbrio maior ainda, porque você vai fortalecer algo que não precisa e vai alongar algo que não precisa. Então procura ajuda especializada, consulta aí alguém que você tenha da sua confiança, um fisioterapeuta, um profissional de educação física capacitado, para você entender como é que tem que fazer esse equilíbrio para o ciclismo, certo? Inclusive levando em consideração as posições do rolo, as posições não só do rolo fixo, quanto também as do rolo de equilíbrio, que esse rolo de equilíbrio ele é mais capaz até de exaltar os desequilíbrios musculares e os encurtamentos musculares que você tem, especialmente na região do quadril, parte posterior da coxa e nas costas. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha aproveitado essas dicas. Vou deixar o Excel para vocês baixarem com o cálculo das cargas de frequência cardíaca, para você poder calcular os seus treinos. Lembrando, usa sempre treinos que gerem entre 100 e 200 de estresse no calculado da frequência cardíaca e evitar que tenha uma queda imunológica, que esse é o objetivo principal desse vídeo de hoje, ensinar vocês a não ter essa queda imunológica. Grande abraço para vocês, Bike em Café, curtam aí no Instagram, curtam no Facebook, temos também o canal no YouTube, esse vídeo está aqui no YouTube e no Instagram TV. Fiquem bem, se cuidem da saúde, cuidem da imunidade, treinem só na quantidade certa, não é hora de você querer aumentar a sua performance, isso vai ser praticamente impossível treinando dentro de casa só no rolo, tá bom? Então é hora de manter o seu condicionamento físico e a sua imunidade alta. Performance atlética ela pode ficar um pouquinho para depois, a gente pode calcular isso para vocês depois de outra forma também. Grande abraço, curte, compartilha. Se você gostou, se você não gostou, deixa aí nos comentários, deixa sugestões dos assuntos que vocês querem para frente e eu vou procurar atender todo mundo da forma mais célere e mais rápida possível. Beleza? Grande abraço, Bike em Café, a gente se vê na próxima semana. Pessoal, vamos aqui para falar para a comunidade. Já é a quinta vez que eu começo esse vídeo, o café já acabou. Estou abrindo agora um canal chamado Bike em Café, aproveita aí e dá um like. Tipo, muita dúvida, o pessoal tem entrado muito em contato através do Instagram. Quase não sai nome Instagram, coisa mais chata. Um treinador especializado em ciclismo. Quando a gente consegue calcular esse estresse, a gente consegue Porra de moto. Quando a gente consegue calcular esse estresse que a gente está gerando no corpo do atleta, a gente consegue fazer com que ele respeite alguns parâmetros. Quando a gente consegue colocar... Tá difícil. Esse estresse muito forte, né, do seu sistema. Dude, sabia que você me atrapalhou? Vem cá. Esqueci de fechar a porta. Aqui, ó. Olha lá, ó. Esqueci de fechar a porta e ele veio aqui. Vai, se manda.